O partido. Realidade extrafísica. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Daniel. Discordo da interpretação de que o projeto de domínio do Brasil, posto em prática atualmente, representa uma vertente do marxismo. Tampouco acredito que seja um tipo de bolivarianismo, como pensavam alguns de nossos amigos políticos, falava Juscelino para o amigo Mauá, numa conversa particular entre ambos. Juscelino não queria que suas ideias pudessem influenciar outros espíritos ali presentes, principalmente aqueles cujos nomes estavam de acordo em omitir sobretudo porque eram relativamente recém-chegados ao mundo astral, e por isso mesmo associados às questões nacionais com demasiada paixão. Discernimento e ponderação eram virtudes necessárias para se avaliarem certas matérias, uma vez que sua presença ali guardava menos relação com os assuntos estritamente políticos e muito mais com os aspectos espirituais por trás da política dos homens. Se é assim, como vê a situação atual? Confesso que no que concerne à política terrena dos dias de hoje, estou bastante desinformado, pois me encontro mais envolvido com temas de ordem social, filosófica e metafísica. Veja bem, Mauá, o caso da Venezuela, por exemplo. Segundo o meu ponto de vista, é claro, não se pode crer que Hugo Chávez, 1954-2013, tenha evocado o nome de Simão Bolívar, 1783-1830, de maneira fortuita, simplesmente como símbolo de uma postura anti-imperialista, a qual se traduziu como anti-americanismo. Acredito que o fez por razões bem mais pragmáticas. Na verdade, valeu-se de um ícone tão representativo para o povo venezuelano, sobretudo como forma de angariar apoio para o plano que tinha de dominar a nação, perpetuando-se no comando. Acabou por governar o país por cerca de 14 anos até sua morte, mas é flagrante, em sua trajetória, que era um homem nitidamente revoltado e com profundos problemas obsessivos. Julgava um infortúnio renascer em uma nação de terceiro mundo, sul-americana, quando antes fora líder de um país europeu. Teve de se submeter a essa imposição, porém sua revolta como espírito era enorme. No fundo, intuía que jamais usufruiria novamente do prestígio e da supremacia de outrora, e a partir de determinado ponto, talvez soubesse que seria banido após a encarnação venezuelana. Não é o que ensina os guardiões sobre reurbanização extrafísica? A exasperação em face do inevitável que se aproximava dia a dia motivou-o a empregar variados subterfúgios, a fim de se perpetuar na presidência a qualquer custo. Era uma espécie de compensação, como se pudesse, conservando o poder temporal, escapar à lei divina. Com efeito, muitas coisas, vistas do lado de cada vida, não são exatamente como contam os livros de história e certos biógrafos de personalidade. Sem dúvida, meu caro Mauá, além do mais, todos modificamos nossa perspectiva e, por conseguinte, nossas opiniões, principalmente tendo transcorrido as 2 primeiras décadas após nossa chegada a este lado. Aí sim é que mudamos a visão de mundo, bem como acerca da política e da vida como um todo. Continuando minhas observações, tive a oportunidade de visitar Chávez algumas vezes depois do seu falecimento. Em sua insanidade, assim que aportou nesta dimensão, ele aprofundou o processo de desequilíbrio ao qual se arrojou ainda quando estava no corpo físico. Encontra-se completamente ensandecido e o pior é que, em boa medida, atrelou-se magneticamente a um amigo seu aqui no Brasil.
Ainda assim, temos de trabalhar junto dele, tentando trazê-lo à realidade, apesar de sabermos que não voltará a nascer no planeta, afirmou Mauá, referindo-se de modo mais abrangente à atuação dos guardiões sobre diversos líderes da política desencarnados. É verdade, certa vez, alguns de nós, espíritos que exercem mandato na política, fomos convidados para ouvir a palavra dos guardiões. Na altura, procuravam arregimentar pessoas com vocação de liderança, dotadas de carisma, cuja palavra e cujo pensamento pudessem produzir impacto magnético real sobre as massas, a fim de auxiliarem nos processos decorrentes da crise aguda pela qual passava a Europa, principalmente em países como Grécia e Itália. Por essa ocasião, tive contato com a realidade de diversos ex-políticos do mundo e então concluí que a maioria de nós está severamente comprometida com as leis divinas. De minha parte, Mauá, somente naquele momento percebi com a devida clareza como atrapalhei o progresso do país em algumas de minhas definições e deliberações. E tudo o que fiz com a convicção de estar ajudando, ao contrário do que muitos pensam. Aprendemos que para a justiça sideral, da qual os guardiões são representantes, realizações do bem têm mais peso, mais valor do que o mal desejado, praticado ou instigado. No entanto, ao descobrir que não fui político apenas na última vida e que a soma de nossos desacertos não é tolerada indefinidamente, ou seja, está sujeita a determinado limite fixado pela lei, dá para ter medo, caro Mauá, considerando-se o período de transmigração já em curso. Pelo menos no meu caso e no de quem está aqui conosco, nenhum de nós se aliou voluntariamente a forças do mal organizado, tampouco se prestou deliberadamente a seus desmandos. Erramos muito, mas foram erros de percurso que podem ser atribuídos à imaturidade, à ingenuidade, à falta de prudência e de sabedoria, mas não à resolução de corromper. Diferentemente do que se passou com Chávez e com outros que ainda se mantêm no poder, o quadro é preocupante mesmo, tornou Juscelino. Esse discurso ideológico que exalta algum tipo de revolução ou movimento revolucionário, muito raramente na história produziu bons resultados. O socialismo, ideologia, cujo histórico tem sido uma calamidade, está em seus estertores. Ele inspirou a maior parte dos regimes totalitários já existentes. E note-se que totalitarismo não é sinônimo de ditadura, pois vai além. No entanto, como feras acuadas, seus representantes não libertam suas presas, ou seja, o poder e o povo. Uma crise sem precedentes se instaurou no Brasil, mas também em outras nações do planeta, tendo o socialismo como pano de fundo. Nesse contexto, nada mais comum do que indivíduos como Chávez serem guiados, quando menos secundados, por espíritos que se coadunam com seus arroubos totalitários. Infelizmente, são numerosos os exemplos daqueles governantes acometidos por intenso processo obsessivo, seja a obsessão entendida como paranoia em relação ao exercício do poder, seja como fascinação, isto é, a vasta influência e a manipulação executada por entidades das trevas, como se pode ver atualmente no Brasil. Entre outros casos clamorosos pelo mundo, conquanto nem todos sejam de inspiração socialista, destacam-se os ditadores da Líbia, Muammar al-Gaddafi, do Chile, Augusto Pinochet, do Haiti, chamado Papa Doc, um dos quadros de obsessão mais flagrantes, bem como os genocidas Pol Pot, do Camboja, Kim Jong-un e seus assessores da dinastia norte-coreana, Omar al-Bashir, do Sudão, o sírio Bashar al-Assad e Saddam Hussein, do Iraque. Além dos personagens ainda mais célebres, como os líderes nazistas e os soviéticos mais longevos. A lista é demasiado longa. Evidentemente, poderíamos citar vários outros nomes.
é conforme disseram Tancredo e José do Patrocínio, a respeito do caso brasileiro. Não podemos imaginar que Jesus ou Maria de Nazaré inspirem atos de roubo e corrupção hedionda, tampouco apoiem uma política criminosa que se estabeleceu como sistema, como método de governo do povo brasileiro. Com certeza, meu amigo, recentemente discutíamos, Getúlio e eu, sobre o nosso passado. Em nossa época, inegavelmente, contribuímos cada qual à sua maneira e em intensidades diferentes para o que hoje ocorre no país. No que há de bom e de mal, o que fizemos está na base do que vemos na atualidade. Sendo assim, do mesmo modo como antigos poetas e escritores retornam através do trabalho espiritual, como médicos e outros espíritos ligados à saúde, regressam para socorrerem muitos. Nós, também, políticos de outrora, sentimos-nos compelidos a nos posicionar e a agir desde este lado da vida. Apesar de todos os nossos desacertos e infortúnios pretéritos, não podemos ficar impassíveis. Por isso, buscamos atuar em benefício do povo brasileiro, estimulando a progressiva tomada de consciência sobre o que se passa nos bastidores da vida. Mauá deu uma risada espontânea, mesmo o assunto sendo tão indigesto e complicado. Do que está rindo, meu caro? Falei alguma asneira? Não é um riso de alegria, Juscelino. Fico a imaginar quando estas nossas palavras forem escritas e levadas a público. Bem, eu não tinha pensado nisso. De qualquer maneira, não há como agradar a todos, não é? Lembro-me de enfrentar isso na época em que adquiri ações do Banco do Brasil, quando todos consideravam que ele iria à falência. Depois nem imagina como falavam de mim. Em nosso caso, hoje estamos mortos para a visão humana, ou desencarnados, apenas isso. Absolutamente não morremos ante a realidade espiritual. Muita gente, mas muita gente mesmo, falará não somente de nós, como também do médium que registra nossas palavras. Pois é, como se somente médicos e mentores pudessem voltar para emitir sua opinião e enviar sua mensagem. Sobre o que falaríamos após a morte do corpo, sendo que nossa experiência na Terra foi nas arenas política e empresarial? Afinal de contas, não tivemos a graça de sermos médico alemão, irmã de caridade ou padre, que são as figuras mais típicas, as quais se manifestam abordando o objeto de seu conhecimento e interesse. De que outra forma poderia ser? Os dois se entreolharam como se estivessem a esperar os acontecimentos. Depois de um suspiro eloquente do antigo Visconde, Juscelino acrescentou: se nem os mortos se calam e nós nos posicionamos, independentemente do gosto partidário dos que nos lerão, pego-me a refletir sobre a importância de o povo brasileiro manifestar-se em nome dos valores que pautam a ordem e o progresso da nação que tanto prezamos. É hora de saírem de suas casas de frente à televisão ou de sua zona de conforto e se expressarem. Sem isso, Mauá, creio que nossa ajuda será de pouca valia. Também penso assim, Juscelino. Infelizmente, bastante gente acredita que os espíritos, Deus ou Jesus, interferirão milagrosamente nos destinos do país, sem a participação humana. É claro que até podemos ajudar, mas sem a iniciativa do que estão diretamente sujeitos a esse esquema de poder, o alcance de nossa ação é limitado. Sem o envolvimento da população, os artífices da ruína permanecerão ainda por muito tempo, exercendo seu domínio sem nenhum discernimento espiritual, negligenciando suas responsabilidades perante o povo e a nação. Então, já que os anjos nada podem, nem Nossa Senhora descerá coroada de luz e glória para transformar o panorama do mundo com um prodígio, vamos lá, amigo. Vamos procurar certo homem considerado herege, mas que tem se mostrado um veículo para fazer frente às forças que pretendem subjugar o país.
Até aqui foi ele quem demonstrou espírito forte o bastante para enfrentar outros de sua própria estirpe, pois, embora esteja profundamente comprometido com seus erros, é frio e cínico o suficiente. Vamos, pois seremos mal falados de qualquer jeito, mesmo sem aprovarmos as atitudes e o comportamento indefensável desse homem. Uma vez que a pureza imaculada está longe de ser pré-condição para se fazer algo proveitoso, ainda mais na arena política. Vamos recrutá-lo. Porque sabemos que somente ele, no palco da vida pública brasileira atual, poderá arrostar quem tem comportamento análogo. Nossa incumbência é sondar a situação e verificar se há necessidade de os guardiões interferirem. Muitos dirão que estamos a favor desse homem ou que aprovamos seu comportamento político, assinalou o antigo barão do Império. Num país onde os que governam admitem a corrupção como norma e a consagram como forma de governo, e com o apoio de grande parcela da população, é como diriam os religiosos: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Pelo menos, não precisamos atirar pedra naqueles que praticam pecados diferentes dos nossos. Sem deixar de notar, mal há que a natureza, quando se trata da lei de retorno, é impiedosa, pois traz de volta energia do mesmo teor, em iguais força e intensidade. Enfim, retomemos essas discussões em outro momento. Convém retirar o homem do corpo. Ele deve ouvir algumas verdades também. Falou em tom irônico, uma ironia refinada, dificilmente percebida por quem não estivesse à altura. Claro, Juscelino, vamos sim. Após isso, devo ir a Curitiba. Recebi a incumbência de acompanhar uma equipe de guardiões, cuja missão é dar apoio ao juiz que tem servido de instrumento da justiça. Um verdadeiro guardião entre os encarnados. Avante! Na mesma noite, Mauá dirigiu-se a Curitiba para juntar-se aos amigos guardiões. O aspecto nas imediações do local onde estavam lembrava um acampamento de guerra. Espíritos ligados às pessoas que respondiam a processos na justiça haviam se instalado no entorno, em barracas e construções improvisadas. Tentavam romper o cerco imposto pelos guardiões, pois desejavam a todo custo invadir o prédio e violar a privacidade energética, espiritual e até mesmo física dos juízes e dos demais profissionais que trabalhavam nos casos. Ao chegarem à Avenida Anita Garibaldi, ainda havia uma quantidade razoável de pessoas, incluindo turistas ansiosos por registrar sua presença no lugar. Apesar da hora avançada, faziam fotografias para suas lembranças. Entretanto, o que chamou a atenção realmente foi o número de desencarnados erguendo barricadas e entrincheirando-se do outro lado da rua, a uma distância aproximada de 50 metros da entrada. Do mesmo modo, havia um contingente menor, próximo à residência do juiz e também em outros pontos, perto de onde viviam os demais agentes da operação. Era um verdadeiro campo de batalha a céu aberto. Felizmente, guardiões atentos policiavam os locais na mira dos espíritos vândalos e corruptores, a fim de que os obsessores da nação não lhes tivessem acesso. As entidades sombrias conseguiram infiltrar alguns de seus agentes por intermédio de pessoas próximas dos magistrados e dos policiais. Na verdade, não é nada que não possamos abortar, mas, de fato, alguns funcionários e uns poucos familiares se transformaram em alvos mentais de tais espíritos. Tenho acompanhado de perto essa situação, Jamar, falou o Atabe para o amigo. Já coloquei nossos especialistas de prontidão. Emissários dos magos negros, liderados pessoalmente por um desses senhores, têm feito uma triagem das pessoas associadas aos magistrados e aos demais agentes, a quem compete organizar os processos e lhes dar prosseguimento.
como não conseguiram atingir diretamente os juízes, adotaram como alvos alternativos as pessoas relacionadas a eles. Convém redobrar o cuidado, embora as figuras principais da operação estejam secundadas por guardiões ligados à justiça divina. Ainda assim, representantes dos celerados, os magos e seus comparsas encarnados, não medirão esforços para desfecharem uma ofensiva. Isso é lamentável, mas compreensível, Jamar. Todos os que querem calar o juiz e sua equipe, afinal desejam o fim da operação. Tem culpa no cartório, como se diz aqui no Brasil. Portanto, temem que seus nomes sejam implicados e que sua posição se comprometa ainda mais. Tem também uma motivação extra para se empenharem no desmantelamento da operação de limpeza levada a cabo pelos agentes da justiça encarnados. Sabem que, caso a ação siga livre curso, será difícil evitar que seu chefe, o conhecido homem forte, agora bastante abalado, seja levado a prestar contas perante a justiça dos homens. Bem, amigos, se ele se safar, o que acredito ser improvável, devido aos desdobramentos judiciais que temos visto, jamais conseguirá ludibriar a justiça divina. Desta é impossível escapar. Não obstante, devemos contar com o desespero desse suposto homem forte que teve sua imagem demasiadamente arranhada, conforme era de se esperar. É apenas natural que ele e seu séquito tomem providências as mais bizarras e antiéticas, incitando os piores comportamentos. Afinal, o time a que se filiam esses filhos da escuridão não titubeia em lançar mão de qualquer espécie de estratagema, manobra ou ardil sem o mínimo pudor, pois seu critério de conduta é a falta de critério. Não resta dúvida de que eles são viso suficiente para instigar em alguns de seus seguidores ideias que possam colocar em risco a vida dos juízes ou as de seus familiares. Lamentavelmente, devemos levar em conta essa possibilidade e providenciar uma escolta de guardiões para os parentes dos atores imbuídos do propósito de promover as limpezas moral, ética e política, pelas quais clama a nação nos limites da lei. Jamais será fácil, Atab, enfrentar os donos do poder no submundo, tampouco seus sequazes, que não somente os defendem com unhas e dentes entre os encarnados, mas, ainda por cima, aliciam fanáticos irracíveis por onde podem, a fim de cumprirem seus desígnios espúrios. Para mim, defender essa horda de malfeitores, seja de um lado da vida, seja do outro, sinceramente não é mais posição política. Transcendeu há muito tal dimensão. Só a patologia espiritual explica esse comportamento, isto é, a obsessão complexa, coletiva e programada, levada ao grau máximo de ferocidade e crueldade por parte dos manipuladores do submundo. Mas não se esqueça, ninguém faz absolutamente nada obrigado. Nenhum obsessor constrange suas marionetes no plano físico, a ponto de elas fazerem aquilo que rejeitam terminantemente. Em regra, trata-se de um processo de parceria. Recordo-me muito bem, Jamar, daquela mensagem de Bezerra na assembleia de que participamos, no início do ano de 2002. As palavras dele foram, para dizer o mínimo, proféticas. É pena que os amigos espiritistas e espiritualistas não tenham atentado para isso na época. Mas tudo bem, vamos em frente. Temos um juiz a proteger. Não podemos permitir que a hoste do mal derrube os representantes da justiça. Como será que se comportarão os que são cotados para assumir a direção da nação no tocante à operação que confronta a corrupção institucionalizada no país? Não sei mesmo. De qualquer modo, seja quem for que assuma, seja o governo atual que permaneça, tudo depende muito mais do povo do que de nós. Se tiver um histórico de honestidade e nada a esconder, não haverá por que barrar a investigação policial, certo?
Não se compreende que um governante e seus auxiliares, alegando correção e defesa dos interesses nacionais, queiram se furtar ao escrutínio da justiça ou criar obstáculos a seu pleno exercício, não é mesmo? Portanto, só há uma conclusão lógica. Pouco importa quem esteja no comando da nação. Caso se coloque contra o processo em andamento na esfera judicial ou contra seus representantes legais, com certeza esconde delitos e mascara crimes, os quais teme que venham à tona. Seja como for, deixemos essas questões aos que tentam obstar a justiça no plano físico. Ocupemo-nos da justiça divina. Esta sim fará com que cada um encontre inevitavelmente e no devido tempo o resultado de suas ações, tanto no corpo como fora dele. Ao adentrarmos o prédio da Justiça Federal, em Curitiba, notamos a presença não somente de guardiões, como também de parentes ou de espíritos familiares que procuravam por algum meio achegar-se a seus afetos. Um deles se acercou de Watabe, reclamando que não conseguia entrar no edifício, pois fora impedido pelos guardiões. Será que eles não sabem que eu sou ligada a um dos juízes envolvidos no processo? Por que não me deixam entrar? Falou o espírito. Sinto muito, amigo, respondeu Watabe, enquanto Mauá e Jamar, acompanhados por mais 3 da equipe de vigilantes, continuaram até a ala onde se reuniam em caráter de urgência os juízes que analisavam as causas a eles confiadas. Para ingressar no ambiente, não basta ser um espírito familiar, ligado aos profissionais que aqui trabalham. O serviço desenvolvido aqui corre em paralelo a um processo do lado de cada vida. Agentes vinculados à justiça divina militam também. Aproveitam a ocasião para discutir a respeito do eventual expurgo planetário dos indivíduos trazidos até este local. Portanto, dê-se por contente se lhe foi permitido vir até o saguão de entrada. Daqui para frente, somente espíritos comprometidos com a causa da justiça. Ninguém mais, não importa se porventura forem mentores, amigos ou familiares desencarnados. E partiu, deixando o espírito esbravejando atrás de si. Note-se que era um dos bons espíritos, mas bondade simplesmente não era suficiente nesse caso. Aliás, como é questionável a bondade dos que se imaginam bons. Deste lado da vida, age-se segundo outros parâmetros, alheios às preferências e aos paradigmas humanos, mesmo dos religiosos. Sendo assim, aos agentes da justiça divina não importa se agradam ou desagradam a quem quer que seja. O trabalho há de ser feito hoje ou mais tarde, desagradando ou não. Prossegue em seus afazeres na certeza de que nem o Cristo conseguiu satisfazer os próprios discípulos, quem dirá o resto do mundo. Ao chegarem ao lugar aonde iam, observaram uma hoste de guardiões, composta por 49 oficiais, 49 sentinelas, 98 especialistas, dos quais 35 eram ligados aos processos de expurgo e repatriamento planetário, e 147 eram praças, que estava disposto pelo ambiente numa dimensão dificilmente percebida pelos encarnados ali reunidos. Nenhum grupo de magos ou de sua malta conseguiria penetrar o edifício, em virtude da autoridade moral e do aparato de segurança montado pelos espíritos que envolviam os indivíduos que ali trabalhavam, além do horário normal. Jamar sorriu de forma discreta, dando a entender que estava satisfeito com o que via. Nem ousou se aproximar dos juízes, porém, ordenou mentalmente que de onde estavam os especialistas em magnetismo e em campos de força se colocassem à disposição, pois deveriam reforçar as defesas energéticas dos representantes da justiça na Terra. Faz-se necessário ter cuidado e reforçar a imunidade energética e espiritual de nossos aliados no plano físico, visto que a turma que age em sintonia com as forças das trevas
está determinada a destruí-los de qualquer maneira. Querem fazer injustiça com as próprias mãos, vândalos que são, sem nenhum pudor ou senso de limites, pois se consideram defensores do sistema reinante. Faremos o possível, Jamar, falou o Atabe, que se achegava ao grupo. Eu mesmo assumirei o reforço energético. O que se viu a partir daquele momento, se porventura fosse observado por encarnados, de certo lhes inspiraria o mais profundo sentimento de respeito, de gratidão e até mesmo de veneração pelo investimento que o alto fazia no amparo àqueles que corajosamente agiam em nome da justiça. É claro que desvarios humanos, como a noção de perfeição e santidade das pessoas que atuavam ali, não faziam parte das expectativas, tanto no plano material quanto no extrafísico. Não existe ninguém santificado ou que tenha alcançado a pureza que muitas vezes os encarnados esperam dos zeladores da ordem e da justiça. Tão logo o Atabe olhou de maneira significativa, os peritos em manejar as leis do magnetismo, todos se colocaram de pé, pois até então estavam diante dos arquivos estruturados em biocomputadores ultraluz, forjados na tecnologia sideral e empregados na base dos guardiões. O Atabe levantou os braços, empunhando em uma das mãos a espada usada pelos guardiões superiores, enquanto os demais estenderam seus braços no mesmo ritmo, no mesmo instante. Um som diferente reverberou no ambiente quando se abriu. Então, uma brecha no contínuo espaço-tempo. Estrelas foram vistas a brilhar num universo desconhecido, e um facho de luz derramou-se sobre o recinto, advindo de uma dimensão desconhecida dos humanos encarnados. De repente, a figura de Miguel desceu envolvida pelas cintilações de 1000 sóis, acompanhada por seres representantes das estrelas. Um grupo de 7 espíritos provenientes da constelação de Órion, dos quais 2 eram de Alfa Oriones, 3 de Rígel, 1 de Bellatrix e outro de Saiph ou Kappa Oriones, compunha a comitiva de Miguel, que viera pessoalmente a pedido de Ismael para reforçar as defesas energéticas e a imunidade espiritual dos representantes da justiça no mundo. Miguel pousou sobre os tutelados da justiça sideral e derramou sobre eles sua energia, percebida em forma de luz, um tipo de luz ainda desconhecido pelos habitantes da dimensão física. Cada integrante da comitiva estelar trazia recursos fluídicos, aliados à tecnologia superior, além de irradiar sobre os homens ali presentes seu potencial mental de altíssima frequência. Imediatamente, um a um, os homens ali presentes pararam o que estavam fazendo. Sentiram certa tontura e levaram a mão aos olhos, como se estivessem ofuscados por algo que desconheciam. Um deles comentou: "Parece que estamos cansados, senhores." Sorriu discretamente para os colegas de trabalho, sem registrar o caudal de fluidos que chegava. "Mas devemos continuar assim mesmo." O juiz, que atraía a atenção de todos, talvez tenha percebido algo, embora não houvesse tempo suficiente para interpretar a ocorrência de maneira clara e consciente. Por isso mesmo, enquanto levava a mão esquerda aos olhos, esfregando-os lentamente, proferiu uma prece silenciosa. "Deus, soberano da vida, em nome de Jesus, dê-nos forças e sustentação. Senhor da vida, auxilia-nos a nos manter em sintonia com teus desígnios e preserva-nos dos inimigos da justiça." Foi a prece proferida em silêncio que todos desconheciam, a não ser nós, os que lidávamos deste lado da barreira sutil das dimensões. Miguel abriu os braços, espalmou as mãos e elevou a cabeça ao alto, como se estabelecesse sintonia com alguém muito maior do que ele, canalizando as vibrações magnânimas à medida que fitava diretamente o centro da Via Láctea. Um jato de luz verteu das estrelas do centro galáctico,
e perpassou o príncipe dos exércitos celestes, irradiando-se principalmente de suas mãos sobre o grupo de homens ali presentes. Logo, não se divisava mais a feição humana de Miguel, mas tão somente uma silhueta sutil de luz coagulada, que lembrava um homem de estatura imponente a irradiar reverberações luminosas em torno de si, como se fossem asas. Naturalmente, radiações magnéticas de sua aura em expansão. Após o fortalecimento das defesas energéticas dos magistrados, Miguel, máximo representante da justiça divina no planeta, olhou significativamente para Jamar. Este apenas movimentou os olhos sem se mover um milímetro sequer, como um militar de alta patente à frente de seu general. Estava reverente e profundamente comovido ao mesmo tempo. Miguel ergueu-se ao alto logo em seguida, depois de jorrar sua luz sobre os guardiões ali envolvidos no trabalho. Uma lágrima discreta escorreu pela face de Jamar. A brecha dimensional se fechou, mas foi impossível não se comover ao ver as luzes das estrelas do centro da Via Láctea, morada de espíritos redimidos. Jamar recompôs-se num átimo após esse evento marcante e deixou o ambiente acompanhado por Watabe e nós outros. Graças a Deus tivemos a interferência de quem pode mais do que nós, falou o guardião da noite. Já vi Miguel interferir inúmeras vezes em outros países, mas até hoje eu me sensibilizo ao ver como ele se porta sem tomar partido de ninguém, pairando acima das querelas humanas. Basta as pessoas estabelecerem conexão com a justiça sideral, imbuídas do propósito sincero de auxiliar a humanidade. Eu ouvi agir assim na Rússia, no encontro do G20, há alguns anos. Mais recentemente na Venezuela, quando ajudamos os congressistas de lá, e também na Argentina se manifestou. Na África do Sul já faz alguns anos, e em vários outros pontos do globo onde fomos convocados a interceder. Não obstante, sempre me surpreendo e me comovo ao ver como os emissários da justiça divina intervêm a fim de ajudar a humanidade. Após um suspiro profundo, Jamar arrematou suas observações. De qualquer modo, Watabe, dependemos da resposta humana aos apelos divinos. Não podemos forçar ninguém a aceitar nosso socorro. Os fatos estão aí e aí permanecerão por largo tempo. Quiçá os homens deste país acordem da hipnose coletiva que ameaça dominar a nação. Por ora, o que temos de fazer, faremos. Aguardemos os próximos lances dessa luta entre o reino do mundo e o reino da luz. Sem nos esquecermos, parafraseando o apóstolo, de que estamos apenas no início da luta contra os principados, as potestades e os príncipes das trevas deste século, nas regiões espirituais da maldade.